Eu já quero chegar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por essa bênção que temos de estar aqui louvando e cultuando o Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Estamos no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas. Vamos lembrar do esboço que nós já vimos, né? Mas o reinado de Salomão, capítulo 1 até o 9:31. Nós já estudamos essa primeira parte. Então essa aqui nós já falamos aqui sobre a coroação, início do reinado, construção do templo, riquezas, realizações. Falamos sobre a oração de Salomão. Enfim, nós já estudamos essa primeira parte, certo? De 2 Crônicas. Na verdade nós adiantamos, né? Primeira Crônica nós gastamos só três. Bom, agora o esboço de 2 Crônicas, continuando, né? Aí nós temos depois os reinados dos reis de Judá. Lembra que o 2 Crônicas, ele vai estar dando a ênfase mais nos reinos de Judá. Lembra que no tempo de Roboão aqui, o reino vai ser dividido, certo? Mas a ênfase maior aqui vai estar nos reinos de Judá. Ele não vai mencionar os reinos do norte, como faz segundo o livro de Reis, certo? Lá o rei de Reis, nós vimos lá que ora ele fala de um reino, né? Ora ele fala de outro reino, certo? Então aqui ele vai falar mais sobre o reino de Judá. Por quê? Lembra que nós falamos essa razão? Porque o objetivo estar falando a respeito da procedência do Cristo. Esse é o objetivo bíblico, certo? O tema da Bíblia é Cristo, certo? Então o objetivo é esse, para falar da descendência do Cristo, de onde que ele veio. Porque ele veio da descendência de Davi, e aqui todos que vão mencionar aqui são descendentes de Davi, claro. Aqui é mencionada a Thalia, que não tem nada a ver, certo? Essa a única mulher que foi rainha de Israel, né? E ela usurpou, na verdade, ela usurpou o trono, não era para estar lá. Então, e nós vamos ver, não hoje, mas na semana que vem nós vamos ver que isso começou lá com Josafá, certo? Que vai ser, hoje nós vamos ver os reinos de Robão, Abias, Asa, e depois nós vamos estar vendo Josafá. Josafá já para a semana que vem. Josafá foi um bom rei, só que ele fez a aliança com o reino de Israel. Nós vamos ver as consequências disso lá, vai para frente, lá quando quase que a descendência de Davi é dizimada, certo? Por causa do erro dele. Então, olha, às vezes a gente comete um erro aqui, a gente pensa, até que não aconteceu nada não. Mas às vezes nossos filhos vão colher esse erro. Nossos netos ou bisnetos. Então é o que aconteceu aqui. Mas na hora que nós chegar lá, nós vamos estar observando isso aqui. Ok? Então aqui está o nome dos reis. Eu acho que hoje vai importar aqui. Nós vamos estar entrando aqui. Roboão, Abias e Asa. Nós vamos ficar nesses três aqui hoje. Aqui, essa transparência ficou, nós não lemos ela semana passada, mas é só a conclusão lá das questões finalizando ali a respeito de Salomão. Porque Salomão, das principais obras dele foi a construção do templo, mas também ele edificou muitas cidades, ele edificou uma casa, um palácio para ele edificou cidades no deserto. E outra coisa que é interessante lá, nós não vamos entrar aqui em detalhes disso aqui, porque nós, quando estudamos reis, nós já falamos sobre a visita que ele recebeu da rainha de Sabá. Se nós fosse falar de novo, estaria redundante, tá? Então ele recebe a visita lá da rainha de Sabá,
sobre a grandeza das riquezas dele, vai estar falando. Então, as riquezas de Salomão, prata, no seu tempo, era como seixo, como pedra, certo? E depois fala da morte de Salomão. Então, isso aqui a gente finalizou, então, a respeito de Salomão. Então, aí hoje nós vamos entrar nesse assunto aqui da separação de Israel em 2 reinos. Então, aqui nesse mapa aí, vocês podem ver, tá mais ou menos claro, né? Ó, o reino, então, vocês podem observar então que o reino de Judá ficou no norte, não, no sul. O reino de Judá ficou no sul e o reino de Israel no norte, certo? Então, reino de Judá, 2 tribos, quem lembra? Judá. Outro filho de Benjamim. Judá e Benjamim. Certo? Quase foi dizimado, né? Lá atrás. Então, a gente vê aqui então que esse reino de Israel, que é o do norte, ele afastou de Deus assim que separou. Nós vamos ver, né? Nós não vimos, né? Vimos lá em 2 Reis, né? Mas, então esse é um grande problema aqui. Outra coisa importante de Crônicas, por que foi escrito, é para a gente ver a questão do culto, da organização do culto, a questão da adoração a Deus. Esse é um dos propósitos. Em 2 reinos, ok. Então veja, Roboão entra entra no lugar de Salomão. A sabedoria é mais do que ouvir conselhos, é dar ouvidos aos mais sábios. Então aqui nós temos uma imagem que retrata mais ou menos isso. Aqui nós temos o rei Roboão no trono, os anciãos mais a fundo e os jovens mais à frente. Então essa imagem mostra aqui então que ele, quando foi pedir conselho aos mais velhos, ele não ouviu o conselho deles, ele ouviu o conselho dos jovens. Certo? Vamos estar ouvindo mais coisas sobre isso. Quem causou a separação do reino de Israel? Então, várias pessoas entraram nessa questão aqui. Veja aqui, ó. Seriam os jovens que deram maus conselhos a Roboão? Contribuiu. Seria Roboão que deu ouvidos ao conselho dos jovens e negligenciou o conselho dos mais idosos? Principal foi o principal, né? Porque eles falam que tinha um poder de escolher ou ser considerado. O principal tem mais outro. Tem mais aqui, ó. Seria Jeroboão que se rebelou e conspirou contra Israel e Roboão? Tem muito, né? Ou seria, olha aqui, olha o quarto aqui. Seria Salomão que, deixando-se influenciar por suas mulheres, afastou dos propósitos de Deus, introduzindo a idolatria das suas mulheres? A Deus que Salomão que fez isso. Eu preferi esse tipo de coisa. Por amor a Davi, quis pegar Salomão no final da vida. Agora, pecando diretamente. Agora temos aqui o personagem. Seria o profeta Aias de Siló, que rasgou a capa e entregou 12 pedaços, e entregou 10 pedaços para Jeroboão, sendo que seria rei das 10 tribos? Seria o profeta?
Também do mandamento de Deus, né? Pelo cantinho, você não sabe, não tem dentro, não. Hoje nós estamos no vento. É o vento, porque no cantinho não tem mais dentro. Tá bem, vamos de No cantinho. na frente do seu jardim. Você vai. Aí nessa. O vento vai mais. A última opção aqui seria do centro, ó. Seria Deus querendo punir Israel por causa de Salomão promoveu toda essa divisão. Como é que é? O último seria Deus querendo punir Israel por causa de Salomão promoveu toda essa divisão. Eu não precisava ou já fez uma dança. Deus foi dele mesmo. É claro que tudo isso aqui influenciou, né, irmãos? Claro que tudo isso aqui influenciou. Mas olha, Deus já tinha determinado. Desde Salomão. Então podemos dizer assim, ó, Roboão foi responsável, Roboão deu sim. Mas qual que é o motivo principal lá? Foi quem? O homem. Salomão. É a mesma coisa que as coisas que aconteceram com a família de Davi, os filhos dele e abusados da criança, de uma suíte, de Davi. É extrema e que uma família falou para ele que ia ter contenda na família dele, na família, do pecado dele. Então, mas foi porque Deus impôs isso ou porque era uma consequência Deus já tudo faz. A gente vai lá e faz uma besteira, A consequência do pecado. Então, o pecado veio por Deus. E o pessoal esquece que temor, porque temor eu queria essa palavra. Igual tanto Salomão, Davi, quer dizer, segundo caso, eu não podia ter chegado lá muito, porque eles estiveram ali coisas. Tinha os dois que sempre estavam pedrejados, quer dizer, estavam muito escritos. Ele cometeu prometi. Aí a consequência que a cadeia, imagina todo mundo, só isso, porque a gente faz as coisas erradas, a primeira coisa que espalha, tudo. Então a gente tem que ter, por isso, o temor do Senhor, temor do Senhor e as consequências que ficam para. Isso a gente vê várias vezes nos reis aí, seja a coisa a quarta geração falecida. Bom, aí a gente pode pensar, quando ele está falando de consequência natural, se Davi não tivesse cometido um pecado, isso não aconteceria? Com certeza, eu creio que não. Agora, o que aconteceu com essa o pecado já existia talvez no coração de Adonias, ali, porque tudo começou lá com Adonias, né? Que apaixonou pela própria irmã lá. Porque na verdade não foi paixão, né? Adonias não. Adonias não. Adonias tentou tomar o trono, né? Adonias foi marcado no trono, o cara pegou o poder. Então, o pecado não fez nada. Então, é a mesma coisa. Se fosse analisar, teria várias consequências, tudo, mas cada um contribuiu. Então, a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Tudo aqui contribuiu. Só que, por exemplo, a coisa começou com Salomão, que não observou o mandamento de Deus. Certo? Ele foi mais político do que qualquer. Porque ele não precisava ser tão político, Deus já tinha dado poder para ele, tinha dado riqueza para ele, já tinha dado, mas ele foi político, casando com essas mulheres por política, por acordo político, e na verdade eles faziam isso, né? Os acordos, não, você está sempre em caminho.
minha filha era... As mulheres, na verdade, era praticamente mercadoria, infelizmente, né? Então, assim, mercadoria de acordo entre os reinos, né? Então, era a vantagem de você rainha naquele tempo. Esse tempo, você ser rainha em 700. Né? Não tinha vantagem nenhuma. Então, vou pecar dele porque não tem valência. Primeiramente, eu não podia se casar com mulheres estrangeiras. E pior ainda, essas mulheres trouxeram a idolatria para o reino. Aí, a graça de Deus foi que o reino não foi dividido no tempo dele, porque Deus já havia prometido para Davi, não foi por causa de Salomão. Foi por causa de Davi. Mesmo que ele pecado de Davi, quando Deus perdoa, Deus perdoa. Entende? Ele pecou gravemente, pecou. Ele arrependeu, verdadeiramente, Deus perdoou. Mas ele consequência. E você vê que Deus não deixou de mencionar Davi como exemplo. Né? Porque o coração, o amor dele, o homem segundo o coração de Deus. Para Deus falar que Salomão era só ultimato, o amor é seu pai. E isso é a conclusão. Só quando Salomão chegou no final da vida, que tudo era o quê? Vaidade. Então, ele ficou vaidoso pela sabedoria e pela riqueza. Ele ficou sobre a cabeça. É muito dura a conclusão de chegar na vida dele. Tudo é vaidade. Tudo que ele fez foi vaidade. Então, isso aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das coisas, assim, às vezes, a Bíblia fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A todos dá liberalmente. Um jovem, é claro, jovem maturo, que os jovens, às vezes, principalmente os jovens, os adolescentes hoje, acham que sabem. Eles são o dono da verdade, acham que sabem tudo, né? Ele vai tomando decisão, uma pessoa mais jovem, acha que principalmente no nosso país, os velhos são desprezados. A sabedoria dos anos são desprezadas. Algumas culturas, por exemplo, estão acontecendo, pela japonesa e algumas outras culturas são mais valorizadas. As culturas orientais geralmente são mais valorizadas a sabedoria dos mais velhos. Porque é um acúmulo de tempo, né? Claro, por exemplo, tem velho sensato, que não é a idade que faz a sabedoria, né? Só a idade, né? Mas, quando pensamos aqui nesse homem aqui, o Roboão, ele foi consultar aqueles homens, eles eram sábios. Eles conviveram com o problema de Salomão ali. Então, vamos analisar um pouquinho aqui, não sei se eu pus na transparência. Eles conviveram com Salomão, eles sabiam, por exemplo, que Salomão agiu certo com aqueles homens. Salomão. Com aqueles homens, com Jeroboão, vamos esperar aqui, vamos lá, vou na coisa aqui, que eu estou adiantando. Quem causou a separação, nós já fazemos. Oportunidade de Roboão para não dividir o reino. Jeroboão procura Roboão e propõe: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E a proposta dele? Jeroboão, a princípio, ele queria tomar o trono, ele queria ser aliviado do seu jugo, certo? Ele simplesmente chegou lá no rei e pediu. Roboão não sabia o que fazer, naturalmente. Era jovem, imaturo, certo? Ele foi pedir conselho aos mais idosos, certinho. Os mais idosos aconselham ele a aliviar o jugo. Eles teriam eles como servos para sempre. E esses conselheiros mais idosos eram conselheiros de quê? O pai dele. Meu pai
pediu vocês a esse pessoal. Exatamente. Então, agora eu estou colocando aqui, é claro que a gente está vendo as consequências, né? Lá nós vimos, de modo geral, a responsabilidade primeiro, isso aí no plano de Deus, Deus já tinha determinado tal. Mas assim, isso não tira a responsabilidade de quem tomou a decisão. Sim. Entende? É uma coisa, aqueles homens mataram Jesus lá. Eles são responsáveis, certo? E sofrem as consequências até hoje. Por ter matado e rejeitado o seu Messias. Só que isso já estava predeterminado, tinha que acontecer. Estava no plano de Deus. Estava no plano de Deus. E se não acontecesse, não haveria salvação. A mesma coisa. Isso aqui também estava nos planos de Deus? Sim. Mas Roboão foi responsável? Sim. Ele foi responsável. Ele era o líder, ele era o rei. Certo? Então, tudo que acontece, então, quando há uma liderança, a primeira coisa é no líder. O líder é responsável. Jesus foi na casa da gente. Quem que é o líder? Todos nós, exatamente. Qualquer grupo de liderança. Deus não cobrou de Israel, cobrou de quem? Bom, então ele aconselhou. Só que depois ele não gostou muito, ou seja, ele falou, não, vou ver o que meus amigos pensam. Procuro jovens, e esses dão conselhos contrários dos anciãos. Ele falou que era para ser muito mais duro com eles. Isso aqui sempre foi. Se você trata o provérbio, o próprio Salomão escreveu depois, né? A palavra dura, ele já tinha sido, né? A palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. Né? Falar duramente, você vai suscitar a fúria da pessoa. Você tem que falar mais brando da pessoa. Roboão, ele é considerado mais jovem que vive o reino, perdendo a oportunidade de manter o seu reino unido. Certo? Essa aqui é a responsabilidade dele. A questão de buscar conselhos. Esse também é uma coisa muito importante. Buscar conselho bíblico. Então, o provérbio bíblico ensina que buscar múltiplos conselhos traz segurança, sabedoria nas decisões. Então, o que diz lá? Provérbios 11, 14. Lê para nós, Provérbios 11, 14. Está aí na transparência e está também na sua Bíblia. Não havendo sábios conselhos do povo cai, mas a multidão de conselhos da segurança. Está vendo? Então, é sábio pedir conselhos. Só que, por exemplo, se eu posso pedir conselho, mas a responsabilidade é minha. Se eu sou o líder e tenho que tomar decisão, é sábio você pedir conselho. E você tem que considerar. Mas lembrando que a decisão é sua, a responsabilidade é sua, certo? Mas, se você não pedir conselhos, você vai ficar com a sua visão, pode ser que você esteja equivocado. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. Em vez de ficar assim, você tem que fazer isso aqui. Ampliar, para você realmente saber todas as oportunidades, tudo que você tem. Então, você precisa ser uma pessoa aberta e pronto para ouvir conselhos, principalmente daqueles que são mais sábios. Isso significa que decisões tomadas isoladamente podem levar a erros e fracassos. Enquanto ouvir diversas opiniões e experiências, aumenta a probabilidade de escolhas acertadas. Proporciona proteção às falhas. A aplicação prática sobre isso é a seguinte: tomar decisões, consultar várias pessoas experientes, ajuda a avaliar diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, evitando decisões precipitadas ou mal fundamentadas. Isso é muito importante. Tinha uma vez na nossa igreja, lá no Bisote, um jovem casado, né? Ele queria mudar de cidade e trabalhar fora. Alguém tinha feito uma proposta para ele ir para fora. Ele chegou e pediu conselho. Eu dei o meu conselho para ele.
Só que ele foi e não seguiu o meu conselho. Porque, na verdade, uma proposta era muito boa, entre aspas. Eu até falei para ele, toma cuidado nessas propostas. Financeiramente muito boa, financeiramente só, né? Então a pessoa pegou, eu falei que a família, a proposta dele era ir sozinho, com ele para a família. Estava falando assim, olha, toma cuidado, você vai levar um lugar. A pessoa foi, boa decisão. Foi embora e tal, não ouviu o conselho. Chegando lá, o que aconteceu? Aquilo que a pessoa tinha proposto não era nada daquilo, chegou lá, a pessoa não cumpriu o que estava dizendo. E aí ficou com vergonha de voltar para trás, ele foi para outra cidade, faculdade maior, aí ia resolver. Em resumo, a família teve que ajudar ele a voltar para trás, que nem ia para voltar tinha. O que acontece? Você toma uma decisão errada, certo? Você toma uma decisão errada e você vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências porque as sábias orientações das pessoas, às vezes, principalmente aqui dentro do carro, não sei se ele consultou mais pessoas, né? Se ele me consultou, minha opinião foi que ele não fosse. Mas já mesmo quando estava dizendo, mas Deus me falou que ele ia ir. Se Deus está te falando, eu não vou contradizer Deus não, mas na minha opinião, eu acho que é assim. Então, quando a pessoa vai pedir conselho, ele já tomou a decisão, não precisa pedir conselho. Ele está procurando confirmação. Ele está procurando isso. E ele vai seguir exatamente o que ele queria ouvir. Se eu dar um conselho que ele não quer, ele não vai seguir. Talvez ele procurou outros conselhos, a pessoa falou assim, não, é tranquilidade. Ele seguiu o conselho. Essa parte eu não sei, né? E pode ser que foi acontecer isso. Então, infelizmente, irmãos, conselho é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que estar atento aquilo que é mais bíblico, que é a palavra de Deus, né? Que realmente nos orienta. Hoje, até das administrações, tem conselheiros profissionais para aconselhar as empresas de negócios. Eles contratam pessoas para fazer isso. Normalmente, os conselheiros têm um perfil que já teve cargo de presidente, já está na frente do negócio, dentro da organização. Tem uns perfil lá, tem perfil lá, os conselheiros fazem isso, fazem as comparações. Eu acho que como qualidade na empresa, o Leonardo foi uma pediatra lá. Aí a pediatra ensinou uma coisa lá para ele, faz só um para botar a cabeça de cabeça para baixo e tudo mais. Aí nós você falou, tipo assim, mas ficou calado e deixou a mulher fazer, porque ela, naquele momento, ela era autoridade sobre o assunto, né? E só naquele momento. Aí eu fiquei mais comigo assim, né? E tadinho, eu falei, nada lá, a roupa do menino. Aí tá, aí nós voltou pra casa. Aí eu falei, não pode ser. Ele falou assim, não, deixa eu pesquisar o vídeo. Aí, tipo, na internet, hoje em dia tem 50 mil médicos, aí não consigo. Então você consegue validar, né? Sei lá, se uma pessoa vai esse conselho em 50 outras, você fala que é melhor, você consegue descartar aquela. Que nem a proteção da Bíblia, né? Se porventura alguém quiser profanar a Bíblia, deturpar ela, tipo, a gente tem milhares de outras versões que dá para invalidar aquela então, a internet, o problema é que a internet é de ninguém, né? Se você for perguntar assim, olha, será que isso aqui é assim? Então a internet é uma coisa aqui. Mas assim, é boa para avaliar, porque, por exemplo, se você fica sujeito ao conselho só daquela pediatra, você vai lá e ferra com a sua criança, você nem percebe. Mas, poxa, lá na internet tinha 50 mil médicos lá, não tinha nada para fazer. E você fez.
Essa questão. Então é diferença, né? O pedido, você. Muitas vezes você ajudar o pedido, mas você tem que Exatamente. O conceito tem que estar baseado, você é um médico, tem que estar baseado cientificamente. Aí você vai implementar esses conceitos. Mas é assim, os médicos se contradizem também. É, Eu lembro uma vez que eu estava realmente com problema de saúde, eu tinha uns meus 30 anos por aí, eu ia no médico, o médico falava uma coisa, e no outro médico falava uma coisa, e eu ficava totalmente desorientado. Até que alguém falou assim, ó, você tem que fazer o seguinte, você pega o que você acha que você mais confia e segue. Porque não tem como não saber. então só muita quantidade. Né? Tipo, você vai consultar com 10 médicos e 3 falam coisas estranhas, mas 3 falam a mesma coisa, então vocês têm mais credibilidade. Mas o cara não tinha nem condições de ir em 6 médicos, porque naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha possibilidade de ser em mais de 2 ou 3 médicos. Então, você tinha que tomar uma decisão. E os livros médicos eram muito caros. E também você vai fazer uma leitura complicada, como é que você vai ir? Lá na internet, você vai fazer pesquisar, você tem que saber pesquisar também. Bom, voltando aqui. Liderança e governança. Líderes que buscam conselho de conselheiros confiáveis promovem estabilidade e segurança para grupos ou nações. Vida pessoal. Em situações complexas, ouvir amigos, mentores ou especialistas podem prevenir de erros e orientar o caminho correto. Bom, isso aqui é uma coisa que eu até coloquei, porque é o seguinte. Amigos. Tá, dependendo do assunto, certo? Eu tenho que saber. Conselho em que sentido? Os amigos vão me ajudar? Entende? Então tem que saber que decisão eu preciso tomar. Então, mentor seria a pessoa que vai me orientar. Aqui pode ser o pastor, pode ser, dependendo da orientação, pode ser o chefe, dependendo do seu trabalho lá, alguma coisa nesse sentido. Ou alguém, se é uma questão médica especialista, coisa nesse sentido. Então, todo tem seus dois lados, você tem que tomar cuidado, mas você vai pedir esse conselho, você tem que avaliar, a decisão é sua. É isso que nós temos que saber. Bom, um exemplo clássico é o conselho de Jetro deu a Moisés. Êxodo 18, 7 a 23. Lembra do conselho que ele deu para Moisés? Foi bom o conselho, não foi? Foi. Então, Moisés estava sobrecarregado, não vamos ler não, porque vocês já conhecem. Moisés estava sobrecarregado, falou assim, olha, você não está certo, você não vai dar conta. Vamos dividir isso aqui. Você vai julgar todo mundo. Então, você vai dividir em 1.000, 100, 50, e vai dividindo. E vai chegar só você, só as causas mais difíceis que eles não conseguiram resolver. Então, é isso que tinha que ser feito. E Deus colocou também aquilo. E como é que uma pessoa vai fazer tudo? Certo? Não tem como. Isso é importante. Então, a divisão de trabalho, né? Que é um princípio também importante. Então, aqui é importante delegar responsabilidade para Davi. Moisés delegou a responsabilidade de ouvir outros e tomar decisões sábias. Então, isso é importante. Ele ouviu, delegou a responsabilidade. Então, esse conceito de Jetro foi tão sábio que Roma então isso aí permaneceu à frente que você Lá atrás, né? Roma usufruiu dele. Foi uma inteligente também. Não. Quando eles conquistavam o lugar, eles não queriam, eles não deixavam pessoas na sua cultura. Claro que mudavam umas coisas ou outras, mas era uma estratégia. Só poder tanta rebelião.
Eles pegavam o que tinha de melhor nas culturas. Você usou da honra da palavra de Deus, né? Usou isso aí, as leis romanas, e fez a palavra de Deus. Que olhar lá, as leis de coisa. É interessante essas coisas, né? Mas se for ver Babilônia, o que eles faziam? O contrário. Eles tentavam destruir a cultura, né? Tornar a pessoa. Então, enquanto que já os romanos, eles mantinham a cultura, mas pegavam melhor. Bom, então, ouvir sábio decisões, então isso é importante. Isso reforça a ideia de que a sabedoria coletiva supera a visão individual limitada. Tem também, como é que fala? Nem sempre. É o nosso casa, nosso país. Exato. Os caras que estavam no nosso país. E aí essas aulas são mais do que esse de Deus. Manipulação. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes nós vamos chegar aqui na igreja, né? A gente tem que estar, e a maioria da igreja decidiu uma coisa. Sempre a maioria decidia porque decidiu certo. A democracia, muito fácil. A democracia é um sistema bíblico? Não é. Na verdade, irmãos, eu vou pensar, qual que é o sistema bíblico que Deus queria implantar? É uma teocracia. Que ele queria implantar. Nunca tentou ter lá no tempo dos juízes. Tem uma pseudo lá no Irã, para que sabe. Não, primeiro, Deus é falso, né? Deus é falso. E quando coloca assim, já fica pior ainda. Os caras não para fazer barbaridade. Exatamente. Ele usa artifício para fazer barbaridade, fazer temor, temente a eles, porque se você fizer ele mesmo ganha um dólar nas coisas. Então, aí, quando um exemplo, como que é a história da manipulação? Bom, resultado da decisão de Roboão. Segundo Crônicas 10, 15. Vamos ler lá? Pode. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falava pelo ministério de Atás, o Silonita, a Jebol e o Robate. Então, na verdade, esse versículo está falando assim: o rei não deu ouvidos. Aí vai estar explicando por quê. Porque isso vinha de Deus. A decisão foi de Roboão. Roboão errou. A responsabilidade foi dele. Tudo, mas isso já estava na providência de Deus. Porque o Senhor, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate, que ele seria rei. O Senhor já tinha falado para ele. Então, Aias foi lá, falou, porque Deus mandou ele. Certo? Então, olha, mesmo a gente faz assim, nada sai da soberania de Deus. Mesmo os nossos, às vezes até os nossos erros. Soberania não quer dizer que Deus é que fez. Mas às vezes aquilo é uma punição. No caso aqui era uma punição. Jó, Deus não fez nada, só permitiu. Jó, quem fez foi o mal. Aí Deus permitiu. Soberania. E eles permitiram. Concessão. Mas deixou até onde ele permitiu. Só que Deus permitiu. Vamos lá. Número 2. O rei Roboão enviou a Dorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel os apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Olha, isso aqui foi escrito, qual que é o dia de hoje? O que foi escrito? Na época da Babilônia, Na época de quem? esse. Êxodo.
Então, eu estou com problema de discriminação. Eu não ouvi. Agora, então, foi por causa de... foi na época de Israel. Lá no tempo do exílio, né? Pós-exílio. Claro, já nesse tempo, Israel já tinha sido tomado pela Síria, enquanto que o Judá tinha sido tomado pela Babilônia. Eles estavam separados. Já nunca tinham se juntado. Ok? Agora, veja uma coisa que eu gostaria que vocês avistar para mim. 3 versículos. Vamos ver, 3 pessoas leiam para mim. Levítico 25, 39, 42. Êxodo 21, 2. E Deuteronômio 15, 12 e 15. Levítico 25, 39, 42. Quem vai ler? Levítico 25. Então, quem já achou? Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Olha aqui, nós temos essa lei aqui, então, assim, se o teu irmão, o povo de Israel, certo? Irmão aqui no caso do mesmo nação. O povo de Israel não deve fazer um outro israelita de escravo. Se ele empobrecer tudo, você vai fazer ele trabalhar, você vai pagar, certo? E até o ano do jubileu. Quer dizer, aquilo que era dele vai voltar para ele. Deus manteve um sistema de modo que a pessoa não se empobrecia, mas não era para todas as gerações. A pessoa empobreceu, tomou as decisões, e depois aquela terra voltava para a pessoa. Certo? Então é isso. E Salomão estava escravizando seu próprio povo. Isso aí quebrou o princípio. Êxodo 21, 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mais ao 7º sairá fogo e gás. Ok. Já era escravo, você comprou escravo, era hebreu, você é hebreu, ou você né? O que você tinha que fazer? Você vai ter 6 anos. Os 7 anos, você tinha que aforrear ele. Não podia mantê-lo. Aí depois tem coisa que a pessoa quiser voluntariamente ficar, então também isso. Vai estar falando assim, você tem a obrigação de soltá-lo. Então aqui ele estava disposto a servir voluntariamente, mas tinha que aliviar. Deuteronômio 15, 12 a 15. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido para você e servir por 6 anos, não sai o nome dele com liberdade. Quando fizer, não o mande embora, não faça dele com dinheiro dos gastos e mais no Senhor. Quando eu procurei o seu lagar, eu lhe conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês. Lembre-se que vocês foram escravos do Egito, e o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Veja aqui, irmãos, Deus ensinou o povo de Israel a ser generoso. Quem te serviu? Então, aí depois você serviu um tempo, então você vai aforreá-lo e você não vai deixá-lo embora de mãos vazias. Entende? E como foi a... Pode ler o 17. Pode. Se porém o escravo disser a vocês, não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhe o furador e fure a orelha deles com trator, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Assim o mesmo como escravo. Tinha que cascar fora mesmo, né? Se for voluntário, seria voluntariamente, né? Se eu gostou de estar ali servindo, Então, tinha que ir embora.
Podia ficar lá, nossa. Não, não deveria ficar, não. Então, mas aí não podia mandar, não podia ser obrigado. E outra coisa, também não podia mandar embora sem nada. Certo? Porque não adianta você dar uma folhinha. Suponha o seguinte, olha. Eu era aqui no Brasil. Foi o mesmo erro no Brasil, exatamente. Deu uma folhinha, mas não deu como pessoa se sustentar, né? E é o mesmo princípio, né? Agora vou pensar o seguinte. As pessoas sem teto, sem terra aí, tá? Dá terra para eles, mas então agora você pode cultivar. Não tem graça. Olha isso. Para isso não tem graça. Entende? Na verdade, não adianta eles não tem condições de cultivar também. Esse sem terra, isso é só política, né? Sem terra, sem. Resultado da decisão de Roboão, continuando aqui. Deus proíbe Roboão. Então, concluindo aqui, irmãos, não podia fazer escravo com pessoa do seu povo. E se quisesse libertar, então, Roboão tinha que ser libertado. Então, faltou o conhecimento da palavra de Deus. Deus proibiu Roboão de lutar contra seus irmãos, que ele tentou retomar seu trono, mas Deus proibiu, né? Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou cidades de Judá. Segundo Crônicas 11, 6, 7. Então, ele teve que fortificar as cidades para que depois não fossem invadidas ali, né? Então, isso aqui é normal. Outra coisa importante, que fortificou o reino de Roboão foi o seguinte: sacerdotes e levitas em todo Israel, as outras 10 tribos se separaram, recorreram a Roboão de todos os seus limites. Então, várias pessoas de todas as tribos foram aqueles que queriam servir a Deus. Por quê? O que Roboão fez? Ele simplesmente tirou o culto deles, né? E proibiu eles de ir para Jerusalém. Se o seu Deus está aqui, ó, em Betel e Isquitã, tem 2 lugares que colocou o bezerro de ouro. Esse aqui é o seu Deus, Deus que tirou você do Egito. Esse foi o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, aqui que você fala, né? Então, esse pecado de Jeroboão, fez no início, porque ele não queria que o povo fosse lá e enfraquecesse o reino dele, fosse adorar. Certo? Então, ele instituiu o culto lá mesmo, instituiu os sacerdotes também. Só que mesmo ele fazendo isso, muitas pessoas de todas as tribos foram para Israel. Certo? Voltaram para Israel. Ou para Judá, foram para Judá. E isso fortaleceu o reino de Judá. Jeroboão e seus filhos tinham expulsado os levitas para que não ministrassem o Senhor e constituiu seus próprios sacerdotes. Quer dizer, nem mesmo eles instituíram levitas para não ter nenhuma conotação com Judá. E o tamanho do pecado de Jeroboão. Certo? Em todas as tribos de Israel, os de todo o coração haviam resolvido buscar o Senhor e foram a Jerusalém oferecendo sacrifícios ao Senhor. Então isso ajudou a fortalecer. Isso, Roboão ajudou a fortalecer o reino de Judá. Roboão, tendo se fortalecido no trono, olha o que ele fez: abandonou a lei do Senhor, afastou-se do Senhor. Isso aqui é o que quer dizer: as pessoas buscam a Deus quando está só em a puta precisando de Deus. Depois que está tudo bem, o que faz? Afasta. Está tudo bem, está tranquilo agora, minha vida está boa, eu não preciso mais de Deus. Aí é isso que aconteceu com o Roboão. O que Deus mandou? Castigo. Isaac, rei do Egito, foi lá e teve problema com Isaac do Egito. Ele teve que realmente dar ouro, prata, ele teve prata para manter ali o seu reino ali. Então, olha, infelizmente, já no reino de Roboão, a decadência do mesmo Deus
tendo abençoado, nos fortaleceu, dividiu, aí Deus fortaleceu o povo dele, trazendo essas pessoas lá de Israel, do Reino do Norte. É mesmo assim, era pastor Deus. Ok, assim, então, termina então o nosso estudo de Roboão. Então, a gente fica no nosso estudo também. E daí hoje, minha programação era falar de Abias e Asa. Essa semana que vem vai falar de Abias, Asa e Josafá. Nosso Deus, nosso Pai, não pedir para. Bom, Gabriel, você abre a palavra de oração. Sim. Oremos. Ó Senhor Deus, Tu és nosso Deus, Pai do nosso coração. Obrigado, Senhor, mais essa escola dominical, pelo nosso aprendizado. Faz que nós guardamos o coração e buscamos. Saímos aqui mais sábios para a palavra do Senhor. Que deixe transformar no nosso caminhar, Senhor, que a gente pedir conselhos do Senhor, o maior conselheiro de Espírito. Abençoe todos que vão estar aqui, abençoe aqueles irmãos que não puderam dar o motivo, abençoe também o seguinte Ricardo, nós novamente para a vida do Pai. Tudo que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa escola vai encerrar. Se não agradecer, é o visitante.